Olá pessoal de novo, meu nome é Diogo Rezende, eu sou ator, professor e diretor de teatro e agora também sou mestre em artes cênicas. E nesse vídeo, gente, eu queria propor, na verdade, um tipo de vídeo mais em que eu converse. Não é fale minha visão, talvez, sobre as coisas, discorra um pouco sobre o assunto, mas sem necessariamente ficar baseando tudo que eu falo em Demidov ou em Stanislavski. E para começar, essa que talvez venha a ser uma série de vídeos, não sei, vamos ver como é que vai rolar, eu queria falar um pouco sobre personagem, não é? O que seria um personagem? Bom, para começar, a gente pode pegar como a gente age na vida mesmo. Por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, essa não é a mesma forma que eu converso com a minha mãe, por exemplo. E o jeito que eu converso com a minha mãe não é o mesmo jeito que eu converso com o professor. E o jeito que eu converso com o professor não é o mesmo jeito que eu converso com um aluno, por exemplo. Será que isso a gente poderia chamar de personagem? O modo como a gente se comporta dependendo de onde a gente está? Ou será que uma palavra mais legal seria persona? Porque a gente não deixa de ser a gente só age diferente, se comporta diferente dependendo da situação que a gente está. Isso não seria mais uma persona do que um personagem? De novo, nessa minha fala aqui eu vou buscar não ficar baseando tudo que eu falo em segundo Freud, segundo Stanislavski, segundo Demidov. Eu vou só conversar, mas para jogar a ideia aí, para fazer a gente refletir. Essas máscaras então que a gente usa no dia a dia, isso aí já não seriam personagens que a gente está interpretando? Só que é engraçado, porque olha só, esses, talvez, personagens que a gente interpreta, ou personas que a gente interpreta no dia a dia, eles não são, pelo menos para mim, pensando agora, eles não são uma coisa racionalmente pensada, não é? Você não vai falar, sei lá, com um advogado e você vai racionalizar o seu comportamento a todo momento. A própria situação, ela já vai te levar a se comportar de algum jeito, não é? O seu inconsciente já vai perceber aquilo e você vai se comportar dentro daquela situação do jeito que o seu inconsciente, juntando com todas as suas noções que você tem do que significa aquela situação, você vai se comportar de um jeito, não é? E daí quando a gente vai pro teatro ou pro cinema, qualquer lugar em que haja atuação, né, mais no sentido de ator mesmo, essa persona que a gente invoca no dia a dia, essas personas, na verdade, quando a gente vai pro palco, elas ficam mais escancaradas, não é? Porque quando o ator entra no palco, ele já entra para atuar. Não é na vida que a gente mal usa essa palavra, né? Eu vou conversar com o advogado lá, eu vou ficar atuando. Ninguém fala isso, né? Eu vou lá conversar com o advogado, vou lá conversar com o professor, vou lá conversar com um aluno. E a gente simplesmente vai lá e conversa e se comporta de determinada maneira. Agora, quando a gente vai atuar, seja no cinema ou no teatro, a gente já entra em cena com essa noção de que estou atuando, não é? E essa própria noção de que, olha, estou em cena, então eu vou atuar, isso aí já traz um grau de racionalidade para nossa mente, não é? Porque, olha, eu vou estar atuando. E o que significa atuar, né? De forma genérica. Vou estar interpretando alguém que não sou eu, que não é o Diogo, é um personagem, é uma outra coisa. Então isso aí já traz essa carga que eu percebo de racionalidade para a questão, né? Fica ali o racional na nossa cabeça falando, você tá atuando, você tá atuando, você tá atuando. Principalmente quando a gente repete as cenas várias vezes para ensaiar, não é? A repetição, ela reforça que você tá atuando, não é? Diferente, por exemplo, e a gente pode fazer também um paralelo com a própria vida. Quando a gente vai conversar com alguém sem planejar muito, a gente simplesmente chega e começa a conversar, a gente vai lá e vive um momento, né? Talvez. Agora, quando a gente, antes da conversa, a gente está nervoso e a gente fica pensando em como eu vou falar, como eu vou não sei o quê, isso aí já começa a se aproximar, vocês percebem, da atuação que a gente tem mais no teatro ou no cinema, que é quando a pessoa ela treina antes, repete a cena várias vezes, seja um tipo de repetição ou outra, antes de ir lá e falar. Não é? Olha que engraçado. Como essa noção de personagem está tão presente no nosso dia a dia quanto no próprio teatro. Só que no dia a dia, como a gente não pensa sobre necessariamente personagem, vou fazer assim, vou atuar assado, vou me comportar assim,
a gente acaba deixando de lado. Então, se a gente for olhar talvez por um prisma, né, por um olhar mais filosófico mesmo, a gente estaria atuando o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está atuando. Eu tô aqui falando para vocês e eu tô me comportando de um jeito, tô falando de um jeito que não é o mesmo jeito que eu vou falar com a minha mãe sentada numa mesa tomando café. Por exemplo, até a impostação de voz muda. E não é uma coisa que eu fico pensando. Só de sentar aqui para gravar já muda. Por exemplo, eu vou tentar aqui agora, meio que artificialmente, vou falar um pouquinho com vocês durante alguns segundos da forma como eu falaria se eu não estivesse gravando, se eu estivesse conversando com alguém que está do meu lado, como minha mãe, por exemplo. Pois é, né? Mas olha, se a gente pega isso aí, por exemplo, o que tem que fazer? Não sei. O que a gente vai comer hoje, será? Vocês percebem que a própria entonação fica diferente? Uma impostação, é isso que chama, impostação, da voz fica diferente. Eu percebo que quando eu tô aqui falando com vocês, eu mudo o lugar onde vibra, justamente para vocês me escutarem melhor, para eu conseguir articular melhor o que eu tô falando. Quando eu tô falando com alguém que tá próximo, alguém mais íntimo, eu não coloco esse trabalho. Inconscientemente mesmo, não é que eu penso, não vou colocar. Eu simplesmente não coloco. Então, para finalizar esse vídeo, será que a gente realmente está interpretando o tempo inteiro na nossa vida? Mas e será que quando a gente está sozinho, né, sem interagir necessariamente com ninguém, será que ainda a gente está interpretando nessa hora? A gente ainda está incorporando uma persona? Ou será que quando a gente está sozinho, a gente não está atuando? Não é? A gente não está se comportando de determinada maneira. Eu acho que a gente está atuando sim. Até porque só muda a situação de eu estar sozinho, talvez falando sozinho, ou só ali existindo sozinho, e quando eu estou com outra pessoa. Mas o meu corpo está ali reagindo ao ambiente e ao que está acontecendo da mesma forma, só muda a situação. Talvez o que mude é realmente o fato de que, se eu estou sozinho, eu não estou interagindo. Por isso que eu não me expresso de determinada forma, porque eu estou sozinho, não é? Mas, sim, a gente tem uma persona diferente em cada momento que a gente está vivenciando na nossa vida. E quando a gente vai para o palco, isso só fica mais escancarado, não é? Isso aí, pelo menos, é o meu pensamento que eu estou tendo agora. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem refletir também sobre isso, comentar alguma coisa, comentem aí. Se a gente tiver uns comentários bem interessantes, assim, um número de comentários interessantes, talvez até faça um próximo vídeo meio que como complemento a esse aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.